Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Olha só, essa questãozinha de hoje do Enem é uma questão que vai envolver as noções de oxirredução. Então a gente vai fazer análise de potencial de redução, identificar quem reduz, identificar quem oxida. Esse tema é muito recorrente na prova do Enem, principalmente por conta da sua potencial aí, né, de contextualização, de aplicações no nosso cotidiano. Então, para você se preparar adequadamente, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like aqui embaixo. É claro que você tem que fazer. Essa aí é a parte assim, fundamental para você absorver esse conteúdo melhor. Brincadeira, galera, mas deixa o like aí se você achar que está te ajudando, se você está aprendendo mais como resolver as questões. E também considere se inscrever. Você já deve ter olhado aí pelo canal que a gente tem várias playlists de PISME, do Enem, da SpaceX. Tem questões que são desafios, então fica um pedido para você me dar essa moral aí, se estiver te ajudando, beleza? Nessa questão, galera, a gente vai então abordar esses potenciais de redução, uma questão muito legal, vai exigir de você uma excelente interpretação, uma questão que eu considero difícil, principalmente por conta do tempo que você tem para realizar ela na prova do Enem, beleza? Então, fica aqui comigo, porque aqui falamos de química depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questão traz pra gente então? Ó, eu vou dar um zoom pra gente ler ela aqui melhor. Questão 94. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água, Vamos lá. Quando é adicionada a água, essa mistura... Não, maluco, tá difícil. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás, hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Então ele colocou para a gente aqui várias outras espécies junto com a água e seu potencial de redução. Qual é a outra espécie que está presente na decomposição, melhor, na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, galera, a gente tem que ponderar o que está acontecendo. Ele disse que junto com a soda cáustica vai ser adicionada uma espécie pulverizada que vai potencializar esse processo de desentupir. E aí, a gente tem que ponderar algumas coisas. O que a gente tem que ponderar aqui? Ele fala que quando essa reação acontecer, vai ocorrer a liberação de gás hidrogênio. Então, você sabe que um dos produtos dessa reação tem que ser água liberando o hidrogênio, né? A gente vai ter isso acontecendo. E aí, para que o hidrogênio seja liberado, eu só tenho uma reação possível, né? Todas as outras aqui, elas não estão envolvendo a formação de hidrogênio. Então, eu sei que essa primeira equação, ela tem que acontecer, e ela tem que acontecer, de fato, como redução. Por quê? Porque ele falou para mim que tem que ser produzido hidrogênio. Então, essa daqui está garantida que ela tem que reduzir. Logo, a outra espécie que é pulverizada junto com o hidróxido de sódio, ele tem que garantir a redução dessa espécie. Para ele garantir a redução dessa espécie, da água, o que foi adicionado tem que sofrer oxidação. Porque se ele sofrer oxidação, ele perde elétrons, consequentemente a água tem que reduzir. Mas Arthur, como é que você sabe que a água tem que reduzir? Porque ele falou que libera hidrogênio. Está falado no enunciado para você. Então, esse é um dado crucial da questão. Você tem que ler e tem que tirar essa informação daqui. Então, ele garantiu que a água vai reduzir. Para isso, a outra espécie tem que oxidar. Ok, vamos ver o que a gente tem aqui, então. A gente observa o seguinte. Para que a água possa reduzir, esse é o seu potencial de redução. Quando a gente compara espécies, galera, é assim que a gente vai fazer. Aquele que tiver o maior potencial de redução, reduz. Pensa no potencial de redução, tipo um cabo de guerra. Vamos comparar a água com o hidróxido de cobalto ali, a segunda linha.
A água tem um potencial de redução, ou seja, uma força com que ela puxa o elétron de menos 83 volts. E o hidróxido de cobalto, ele tem uma força, né, um potencial de redução de menos 73. Como o potencial de redução do cobalto é maior, ele fica com os elétrons. Consequentemente, a água perde essa disputa. Então, o que vai acontecer? A água frente ao hidróxido de cobalto, ela vai oxidar, porque o hidróxido de cobalto puxou os elétrons dela, e ela vai acabar oxidando e o hidróxido de cobalto reduzindo. Não é isso que eu quero. Eu preciso que a água sofra a redução. Então, eu vou sempre comparando. Se eu comparar a água com o hidróxido de cobalto, o hidróxido de cobalto vai reduzir e a água oxida. Eu não quero isso. Então, esse cara não pode ser. Se eu comparar com o hidróxido de cobre, é a mesma coisa. O hidróxido de cobre tem potencial de redução maior que a água. Então, ele reduz a água oxida. Não quero. O óxido de chumbo aqui, com a água, né? Ele tem potencial de redução maior. Então, ele frente à água, ele reduz a água oxida. Não quero. O AlOH4- aqui, né? Ele vai ganhar elétrons, só que para isso é menos 2,33. Então, o potencial dessa espécie frente ao da água é menor. O que significa? Esse cara aqui, frente à água, ele vai oxidar e a água vai reduzir. É exatamente isso que eu quero. Então, esse cara aqui ele é um candidato. E a gente tem o hidróxido de ferro, né? O que vai acontecer aqui? O potencial desse cara também é menor do que o da água. Então, esse camaradinho aqui, ele também iria oxidar e a água iria reduzir. Só que aqui a gente tem um ponto, né? Essa espécie ela não é solúvel em água. Então, isso aqui para a gente deixa de ser interessante por conta desse pequeno detalhe que a gente tem. Ele não vai ser solúvel em água, ele vai acabar não participando desse processo que a gente quer. Então, nós ficamos com as duas possibilidades, essa equação 1 e esse camarada aqui. Como que eu vejo isso acontecer, galera? Eu vejo da seguinte forma, eu vou ter uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Semi-reação de redução, ela é a própria água. Eu vou manter ela porque ela é quem vai reduzir. Era esse o critério do exercício desde o início que ele queria. Então, tá aqui. E aí a semi-reação de oxidação. Essa equação, ela é de redução. Eu não quero ela como redução, eu quero ela como oxidação, então eu vou inverter ela. Alumínio mais 4OH-, produzindo o Al, OH4- mais 3 elétrons. E para eu poder compreender, então, o processo como um todo, eu estou aprofundando aqui na resolução com você, tá? Para eu entender o processo como um todo, eu quero a minha equação global. Para eu poder ter minha equação global, eu preciso garantir que eu tenha o número de elétrons na redução igual o da oxidação. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2 e vou multiplicar essa por 3. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui 6 elétrons e vou ter aqui 6 elétrons. Então, eu vou poder cortar o número de elétrons. Vou passar a ter, então, 2 alumínios mais... Bom, eu vou manter aqui, depois eu simplifico, só para não tumultuar muito. 8 OH- mais 6 moléculas de água, produzindo tudo que está depois da seta agora. 2 Al OH4- mais 3H2 mais 6 OH-. Então, esse OH- com esse OH- eu também posso simplificar. Fico 2Al mais 6 águas, produzindo 2Al, OH4- mais 3 hidrogênios. Tá, ele aí. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente tem... Aqui faltou, perdão, galera, perdão.
mais 2OH-, tá? Antes da seta aqui, eu simplifiquei, que era para ter ficado 2, deixa eu passar. Então, tá aqui 2OH- ainda no reagente. Qual é a espécie que eu vou ter que adicionar na água, então? O alumínio. Aí a resposta certa fica sendo a letra A. Essa é a espécie que tem que ser pulverizada para que a gente tenha esse fenômeno acontecendo. Beleza? Galera, eu vou aproveitar e vou fazer um convite para você ir no meu Instagram e você conhecer o meu Instagram. Eu vou deixar provavelmente aqui em cima para você ir lá, porque lá eu faço um trabalho em paralelo. Eu divulgo mapas mentais, eu divulgo dicas de estudo, divulgo meme, divulgo experimentos comentados, aquelas coisas que a gente gostaria de ver em sala de aula, né? As explosões, as reações acontecendo. E é um trabalhinho bem legal e ajuda bastante a ilustrar um pouco da química no nosso cotidiano, beleza? No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!